Vamos fazer a gravação aqui do supino aqui, a remada aqui do lado já, ó. Não, vou fazer no banco. Eu vou tirar a barra, fazer a remada, colocar a barra, fazer supino. É isso. Você acabou de fugir do Jurassic Park, tá, pessoal? Não leve em consideração, tá? Não faça isso em casa, por favor, tá? Método de trabalho nosso. Vem. Vou Aqui explicar. é vida real, filhote. Tem que pedir bem pro Tamanho pai. da criança. Foi massa. Bem, mano, que isso, cara? Como é que você tá? Bem? Bem demais. Fala pra nós aí na câmera ali. Aqui. Aqui chegou a reunião da família, né? Legal, filha lá. Até a esposa atrás. Bem? Boa. Tá cabendo os 4 anos no vídeo. Fala aí. Precisamos crescer, porque se os 4 estão cabendo no vídeo, estamos treinando um pouco. A leite é boa, né? Pessoal, mais uma vez, Jean e Santana e GG, nosso 4º vídeo da série Métodos de Treino. Hoje, a metodologia abordada, Superset. Super 100. Mais. Método de treino. Superset. O que é o Superset, Rick? Superset é você fazer 2 exercícios combinados de grupos musculares diferentes. E normalmente o que é legal? Você trabalhar agonista e antagonista. No caso Empurra aqui, e puxa. empurra e puxa, exatamente. É sempre uma flexão e extensão. Estende, flexiona. Exatamente. Movimentos de cadeias opostas. Hoje a gente escolheu supino e remada curvada. Perfeito. Esse método de treino, ele é muito bom porque ele otimiza o tempo de treino. Então, por exemplo, assim, um superset de supino com remada, com 4 séries, ele já matou ali metade de um treino. Do treino. E aí ele bota mais um superset de outro trabalho, tipo um crucifixo invertido de peito e um de costas. Acabou. Ele matou o treino dele, ali às vezes em 25, 30 minutos. E já nessa primeira sequência, nessa primeira rodada, ele matou metade do treino e 2/3 da energia, porque é bastante complicado para o cérebro fazer 2 tipos de trabalho diferentes em grupos antagonistas. Nessa coisa de programação, nessa neuromotora que a gente tem, o que é mais comum é fazer uma repetição sequencial do mesmo tipo de movimento, só supino. Aí depois você vai lá e faz uma sequência de remada. O que você vai fazer na Superset é justamente o contrário. É fazer as 2 coisas juntas. Aumento de débito cardíaco, aumento de volume respiratório, aumento de pressão arterial. Quando a gente faz um, a gente descansa, O Superset é o uma outro. técnica onde você alterna entre 2 grupos musculares diferentes, como bíceps Vamos ver como é que é? ou Bora, quadríceps vamos começar. ou Tá, tu postura de começa? coxa, sem descanso entre os exercícios. Estudos mostram que essa abordagem pode reduzir o tempo de treino em até 50%, sem comprometer o volume total de repetições ou a percepção de esforço. Isso é excelente para quem quer intensificar o treino e economizar tempo. Diferente do biset, que trabalha o mesmo grupo muscular em 2 exercícios consecutivos, o Superset alterna entre grupos musculares diferentes, como antagonistas e agonistas. Pesquisas apontam que essa estratégia aumenta a ativação de fibras musculares e melhora a eficiência metabólica, ajudando a evitar desequilíbrios musculares e a reduzir o tempo total de treino. Boa, Rick. Fala pra gente ali, Ricardo. Geralmente quando a pessoa faz um trabalho de hipertrofia clássico na academia, por exemplo, daquela série de 4 de 12, né? É prescrito, ou a pessoa faz uma série de 12, que vai durar ali em torno de uns 30, 40 segundos no máximo o trabalho dele, se for bem feito, com cadência, com pico de força, etc e tal. E o indivíduo passa ali, o cliente, o atleta passa ali de 40 segundos até 1 minuto e meio descansando. No final das contas, o cara passou mais tempo em repouso do que em trabalho. Qual que é a tua percepção agora aqui no Superset, fazendo 2 trabalhos de maneira simultânea? Porque assim, primeiramente, não tem esse tempo de intervalo de um grupo para o outro. Você vai ter o tempo de aqui a transição de um gesto para o outro. Só. Isso não tem como caracterizar isso como um intervalo. E pelo acúmulo de esforço, o tempo de intervalo que tu vai ter, mesmo que seja igual seria normalmente, não equivale a um intervalo decente. Tu vai estar sempre em déficit. E isso é muito bom para recrutamento de fontes energéticas. A gente não pode estar totalmente recuperado, não. Quando você está treinando,
para força, você tem que estar no intervalo de recuperação total. Para hipertrofia, há controvérsias. É sempre bom trabalhar com um pouco de dificuldade até nisso. Não só na execução, no intervalo também. Fantástico, fantástico. Capacidade energética, sentiu que um trabalhou mais que o outro, menos que o outro? Com certeza, na remada eu botaria bem mais carga. Se fosse para fazer só, supino já não tanto. É o meu ponto fraco. Cada um tem a sua, né? Sim, e assim, não interessa. O interessante desse trabalho é fazer trabalhos de cadeias opostas. Não quer dizer que se eu fizer 20 remadas, eu tenho que fazer 20 repetições de supino. É dentro daquele range de repetições que está tudo certo. Perfeito. E aí o teu preparador físico, o teu personal, quando prescrever o teu treinamento, ou o Ricardo ou eu, se você tiver interesse em contratar nossos serviços, tem um link aqui embaixo, que vai direto à página do Ricardo para minha página, a gente vai levar em consideração qual que é a compensação dessa cadeia muscular. Por exemplo, se é um trabalho de peito e costas e a gente percebe que o nosso cliente ele tem muito mais volume em peito e nós precisamos criar uma harmonia, uma consonância nisso, talvez o primeiro trabalho dele nesse trabalho seja um trabalho de costas para justamente aproveitar esse baixo débito cardíaco, esse baixo volume respiratório, fazer ele render mais no costas e quando ele chegar no músculo que ele já tem uma valência bem desenvolvida, que ele possa ser, em tese, sabotado fisiologicamente para que haja uma compensação. É um músculo que responde a qualquer estímulo. Então, qualquer coisa que você fizer, ele vai responder. E é legal trazer isso na pauta, porque a gente sempre trabalha, quando vai trabalhar treinamento com atletas, principalmente quando tem um tipo de padrão físico para alcançar, eu sempre falo que eu tenho que treinar de forma desproporcional para que se crie uma harmonia corporal. A harmonia vem da desproporção na hora do treino. E o Ricardo fez isso comigo, tá? Agora na minha preparação para o próximo campeonato, daqui a 1 ano e meio, ele passou o treinamento dele, eu falei um dia para ele, Ricardo, eu estou sentindo falta de trabalhar um adutor. Ele falou assim, ó, ainda não. Eu estou botando para ti a abdução e botou dobrado no meu treino para que eu pudesse desenvolver um maior volume, maior densidade de glúteo. E ele falou, a tua coxa medial tá bem servida por enquanto, nos agachamentos e nos legs está estimulando já de maneira indireta o adutor. Exato. Então talvez na hora certa a gente bata certo no adutor, né? É o que fez, né? Uma finalização. Sabotou para poder, né? Para trabalhar o que está em desvantagem, é prioridade, né? É fazer priorizar o ponto, não é ponto fraco, é o que está em desvantagem. Dar prioridade para aquilo. Melhor, de novo, vamos filosofar, a melhor forma de tratar pessoas, coisas da forma justa é tratar de forma diferente. Então não tem como tratar, pega uma amizade que você tem de recente, de 5 meses, vai tratar igual de uma amizade de 10 anos, para ser justo tem que tratar diferente. Perfeito. Então agora é minha vez? Sim, senhor? Então vamos lá, então. Estudos mostram que essa técnica deve ser incorporada em fases de alta intensidade do treino. Se você está realizando exercícios mais pesados, como o agachamento, é recomendável aumentar ligeiramente o intervalo de descanso entre séries para garantir segurança e eficácia. O superset é uma alternativa viável para aqueles que buscam hipertrofia e melhora do condicionamento físico em menos tempo. Boa! Respira e tenta falar, filhão. Sem pressa. Muito volume respiratório. E escolheu 2 músculos grandes, né? Então, quanto maior o tamanho do músculo, mais sangue passa por ele. Quanto mais sangue passa por ele, mais sangue tem que ser bombeado. Tô até vendo aqui, ó. Eu no intervalo, descansadinho, BPM 105. Então, quanto mais sangue é bombeado, mais oxigênio tem que ser ingerido. Esse é um tipo de método de treino que sofre influência, sim, do condicionamento cardiovascular de quem está praticando. Em algum método nosso, nós vamos falar sobre HIIT ainda e por que é importante atletas de bodybuilding praticarem o HIIT, para justamente em trabalhos de grandes músculos ou que exijam muito volume sistólico, que tem essa capacidade pulmonar para poder aguentar o sistema energético, né, Rick? E uma coisa importantíssima, não só para desempenho de treino, tá? Se você não tem uma boa capacidade pulmonar, você não vai ter um intervalo minimamente recuperativo.
Então, a capacidade cardiopulmonar não é só elevar rapidamente a frequência cardíaca, é baixar também ela rapidamente para um nível de repouso, que não é o de repouso antes do treino. Porque o repouso durante o treino é uma frequência elevada, mas condizente com o teu ambiente, com o feedback que o teu corpo está passando mediante carga, repetição, tempo de intervalo. A frequência cardíaca é modulada por isso. Então não te ilude que tu não precisa fazer cardio porque tu faz esporte de força. Não é por aí. O cardio pulmonar, primeiro para longevidade, lógico, mas em segundo lugar, já que a gente está tratando de treino e desempenho, tu tem que ter uma capacidade cardiopulmonar boa, um VO2 minimamente bom, para que isso aqui, durante o intervalo, a gente consiga falar mesmo com ofegância sem cair no chão desmaiado. O mínimo é isso. Morrer pela falha muscular e não pela outra via metabólica, que é a parte cardiorrespiratória. Método Superset, para a gente fechar então. Método Superset. A gente trabalhou hoje agonista e antagonista, empurrar e puxar. Exato. Músculos diferentes, geralmente opostos. A intenção, otimizar tempo de treino. Isso, a Superset ela admite variações de tu fazer, às vezes, dependendo da fase. Quando a gente está fazendo um full body, não deixa de ser um Superset. Então não vai respeitar 100% o agonismo e o antagonismo, mas quase que via de regra, fica mais prático, mais adequado para tu trabalhar quando são músculos opostos. Okay? Bíceps, tríceps, extensão e flexão, Exato. peito, costas, ombro anterior, posição posterior. Isso. O full body mesmo assim também é um superset. É o super set. A amostra grátis do inferno. Fechamos? Fechamos sim. Fechamos muito bem, né? Fechamos bem, né? Muito Esse bem. vídeo aqui falava de atleta, de o correio romântico. Correio romântico, exatamente. Já aqueceu meu coraçãozinho, meu cardiopulmonar tá em dia. Então tá, segue o Rick nas redes sociais dele, no Instagram e aqui no Segue o YouTube. Jean também, por favor, porque o cara merece, o trabalho dele é de extrema qualidade. Se você não está seguindo ainda, não sabe o que está perdendo. Eu vejo você, irmão. Muito obrigado, Vamos lá. tá? Até a próxima. Valeu.